Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o processo de fabricação de um trocador de microcanal. Mais especificamente, o que vocês veem muito são os condensadores de microcanal. Então, se você quer saber mais sobre esse processo, vem com a gente que eu vou te mostrar diretamente de uma fábrica aqui na China. Eu tô aqui em Jiuji, que fica mais ou menos a 200 quilômetros de Xangai. Um dos maiores fornecedores no mundo de trocadores de microcanal abriu a porta para a gente para poder mostrar um pouquinho para vocês sobre como é feito o processo de fabricação de um trocador de microcanal. Então, bora ver com a gente. Bom, pessoal, o processo ele começa aqui, né? Essa seria uma das primeiras etapas, né? Na verdade, você tem algumas etapas que correm em paralelo, né? Mas eu vou seguir mais ou menos uma ordem cronológica de fabricação, né? Nós temos aqui os tubos de alumínio, então o microcanal ele é basicamente feito de alumínio, né? 100% dele é alumínio, com exceção das conexões que às vezes podem ser em outros materiais, como aço inox ou cobre. Mas o trocador em si é puramente alumínio. Então a gente tem os tubos de alumínio. Esses tubos eles vão para essas prensas que estão aqui atrás. E aí o que essas prensas fazem é justamente o que a gente chama de manifold. Vou mostrar aí um videozinho que mostra esses detalhes, mas o manifold nada mais é do que o rasgo nos tubos, onde depois a gente vai encaixar os tubos chatos, que são os de microcanal, né? O trocador de microcanal, ele nada mais é do que uma barra de alumínio com vários pequenos canais dentro. Então, para eu encaixar esse trocador, eu preciso fazer um manifold, que são os dois tubos que vão na ponta do trocador. E esse manifold é feito com essas prensas que estão aqui atrás de mim. Então, depois que a gente fez o manifold lá, que é essa peça que vocês estão vendo aqui, ele passa aqui nesse primeiro setor, que é o controle de qualidade. Na verdade, esse é o primeiro controle de qualidade que é feito. É feita uma inspeção visual para ter certeza de que tudo correu bem. E algumas amostras são tiradas medidas e tudo mais. É uma primeira inspeção de qualidade para ter certeza que o manifold está 100% ok. E aí depois daqui ele vai para a área de montagem. Agora aqui a gente está na terceira etapa do processo. Então, uma vez que foi feito o manifold, passou por uma primeira conferência de qualidade, depois essa máquina que você está vendo aqui atrás, a função dela é limpar o manifold. Então essas peças aqui, elas já estão limpas, elas passaram por esse processo de limpeza, então eles têm que estar perfeitamente limpo, tirar qualquer pequeno resíduo de alumínio que ficou do processo de fabricação, sujeira mesmo, o óleo e tudo mais. Essa máquina é limpa antes de seguir para a montagem. Nesse outro setor é onde eu falei que anda em paralelo com o manifold. Aqui é onde são feitas as aletas. Então todas essas máquinas que você está vendo aqui, ela está desbobinando esses rolos de alumínio e ela faz a aleta, ela faz a conformação da aleta, que é essa pecinha aqui que eu vou mostrar para vocês aí perto. Essa aqui são as aletas de um trocador de microcanal. Vamos ver se dá para ver direitinho aí. Então é isso aqui que vocês estão vendo, essa pecinha, que essas máquinas todas aqui nesse setor estão fazendo, que são as aletas do trocador de microcanal. Se liga só o tamanho dessa fábrica. O começo do vídeo que vocês viram é a parte antiga da fábrica, né? E eles ampliaram há cerca de um ano. Aqui tem 3 vezes mais área do que aquela área antiga. E como vocês podem ver, já está bem ocupado. Mas é só para a gente ter uma noção do quão grande é esse mercado de microcanal, né? O quanto que ele cresceu e tomou mercado de outros trocadores, como por exemplo o tubo e aleta, porque é uma solução realmente muito boa. E aí tem muitos que falam, né, que às vezes microcanal não é tão bom, que traz problemas, mas você consegue ver aqui que não é bem assim, né? O mundo tem comprado microcanal e essa fábrica aqui é um exemplo disso.
Bom, agora que a gente já fez as aletas do trocador e nós também fizemos os manifold, você tem que fazer a montagem desse trocador. Aqui a gente tem duas linhas de montagem, essas linhas são manuais, porque realmente é um processo manual, vai colocando tubo, aleta, vai realmente encaixando como se fosse um Lego, depois tudo isso é travado para ir para o próximo processo que é o forno. Como esses trocadores aqui atrás são de um volume pequeno e são grandes, ou seja, é um volume de produção muito baixo e uma quantidade pequena, aí ele é feito manualmente. Quando a gente já tem volumes maiores e não são trocadores tão grandes, aí existem máquinas automáticas para fazer isso. Eu vou mostrar mais de longe, eu não posso mostrar os detalhes dessa máquina, mas basicamente é o mesmo conceito. Ela faz essa montagem automática e obviamente ela é muito mais rápida do que esse processo manual e precisa de muito menos gente. Mas como tudo que é automático, a gente precisa ter volume para isso. Então basicamente aqui são os trocadores de menor volume e nas linhas automáticas os de maior volume. Aqui atrás de mim tem as máquinas automáticas. Então é um processo muito similar ao que vocês viram lá, só que aqui eu já tenho um volume de produção muito maior e trocadores pequenos. Então eu tenho máquinas automáticas que pegam os tubos, montam no manifold, colocam as aletas, trava todo esse conjunto para depois ir para o forno. Então obviamente aqui eu tenho uma produção muito mais rápida, só que aqui eu preciso de uma produção muito padronizada. Por isso que eles têm aquelas linhas manuais, porque trocadores grandes ou com pouco volume acaba sendo realmente algo manual o processo de fabricação. Aqui é uma outra etapa do processo, então fizemos o manifold, fizemos as aletas, fizemos a montagem, que pode ser manual ou automática. Depois aqui é onde são soldadas as conexões. Eu tenho vários tipos de conexão desse trocador. As conexões que são em alumínio, elas são soldadas aqui. Então depende do tipo de conexão, tem conexão para água, para gás. Então todas as conexões de alumínio, elas são feitas aqui nessa parte, que são soldas manuais para cada uma das placas de acordo com o pedido do cliente. Aqui, pessoal, esse trocador ele já está totalmente montado, só que ele não está soldado. Então a gente tem isso aqui, é o manifold. Você tem os tubos aqui, que eles já estão montados. Você tem as aletas. E aí é colocado esse material aqui, é uma chapa de aço. Isso tudo é prensado, que é para fixar. Por enquanto ele não está soldado, ele só está montado. E aí o que ocorre? Uma vez que ele está montado dessa forma, você pode ver aqui uma série de trocadores, eles estão esperando para vir para essa parte aqui da etapa. Que essa é uma das partes talvez mais complexas e caras do processo. E aí a gente entende a diferença, entende por que a gente não tem, por exemplo, no Brasil, fabricantes de microcanal, porque depende de equipamentos muito caros, como você está vendo aqui. Diferente do tubo e aleta, né? Quando a gente fabrica um trocador de tubo e aleta, os condensadores tradicionais, você tem um processo, basicamente você fabrica a aleta, num processo muito similar você viu aqui. Então são prensas, você pega, desbobina uma chapa de alumínio, você tem as prensas que fazem ali a sua aleta. Depois disso você monta os tubos de cobre, é manual mesmo, você vai colocando os tubos de cobre. Depois você tem uma ferramenta de expansão, que também é um processo bem manual. E depois vem a brasagem do seu manifold ali na ponta. Isso tudo é manual. Então te permite fazer isso sem a necessidade de um equipamento tão grande como esse, tão caro. É um processo muito mais barato em termos de investimento, né, de equipamento. Já o microcanal, ele é soldado nesse forno que você está vendo aqui atrás. E a gente tem 3 etapas principais desse forno. Essa primeira etapa que está aqui é uma etapa de limpeza. Esse microcanal, por mais que ele já passou por uma limpeza antes, tanto o manifold como os tubos, depois de todo esse processo de montagem, é normal que você tenha alguma sujidade. E essa sujidade não é boa. Qualquer sujeira impede o processo de solda. Então ele passa por essa máquina para fazer toda uma limpeza e a peça sai totalmente limpa depois dessa etapa. Aí ela vai para uma outra etapa, que é onde é colocado, é pulverizado como se fosse uma espécie de um fluxo. Igual a gente usa o fluxo de solda, ali ele também precisa de um fluxo de solda. Aquela máquina joga esse fluxo de solda em cima da placa, ela fica toda branca. E depois ele vai na terceira etapa, que é a mais comprida de todas, que é justamente o forno. Ali nós temos um forno que alcança 600 graus. E aí, a 600 graus, o material ele derrete. Então, uma parte dos tubos ele se derrete e faz a solda. Então, esse é um ponto pelo qual o microcanal ele é tão eficiente. Porque todas as aletas são soldadas no tubo e o tubo é soldado no manifold.
Já no tubo e aleta, você tem a expansão do tubo para fazer com que ele tenha contato com a aleta. Isso faz com que você não tenha um contato perfeito. Já aqui, a aleta é soldada no tubo. E todo esse processo de solda é feito em um forno contínuo. Então você imagina, para você investir num forno desse, além do espaço que você precisa de fábrica, o volume que você precisa ter de equipamento para produzir, e principalmente, né, um forno desse, você não consegue desligar ele. Então a produção tem que estar sempre rodando, senão você está perdendo dinheiro. Então esse é um dos motivos pelo qual é tão complicado se fabricar microcanal num país como o Brasil. E hoje a maior parte dos microcanais vem todos da China por conta disso. Uma vez que a placa sai do forno, ela vem para essa outra etapa aqui, que é a etapa onde é feita a brasagem das conexões de cobre, quando, claro, é utilizado conexão de cobre. Então aquelas pontas de cobre que você vê soldado, é feito depois que passa por esse forno. Por quê? O ponto de fusão do cobre e do alumínio, eles são diferentes. Então a gente faz toda a solda do trocador em si, que é 100% em alumínio. Depois que acabou essa etapa, aí são adicionados os outros materiais. Geralmente pontas de cobre, mas poderia ser, por exemplo, uma ponta de aço inoxidável, para usar com amônia. Isso é bem comum e eles têm bastantes trocadores desse tipo de aplicação. Então, esse último processo de solda dessas pontas, dessas conexões, é feito aqui nessa etapa. Terminada essa etapa de solda, a gente vem para esse outro lado aqui, onde você vê essas 3 máquinas aqui. Na verdade, desculpa, são 4 máquinas aqui, que são máquinas de teste de vazamento. Essa parte aqui que vocês estão vendo atrás é o final do forno. O forno está aqui na minha frente, ele termina de passar pelo forno, faz o processo de solda, e essas máquinas que você está vendo aqui, aparecem 3 máquinas, mas na verdade tem uma 4ª menor ali atrás. Essas máquinas são para teste de vazamento. Elas injetam hélio dentro da peça e ela consegue detectar vazamento de até 2 gramas por ano, ela consegue detectar de vazamento. E 100% das peças de microcanal são testadas. Então todas as placas que você está vendo aqui, todas as placas que você viu na fábrica inteira aqui sendo produzida, depois que ela sai do forno, ela passa pelo teste de hélio. Se ela tiver qualquer vazamento, essa peça é descartada, vai ser reciclada, vai virar algum outro tipo de material, mas ela não sai da produção e nem é consertada. Então 100% das peças são testadas, estando ok, ela passa para uma última etapa que está aqui comigo. Vem comigo. Agora, por fim, depois de todas essas etapas que você viu, a gente tem aqui essa parte que é a área de embalagem, né? Então eles vão embalar cada uma das peças, eles são bem detalhistas nisso, né? Em você proteger individualmente cada uma delas. Depois você tem as embalagens que são para exportação, que são madeiras específicas feitas para isso. E aqui depois vai direto para o cliente, no nosso caso lá para a Frigocenter no Brasil, mais especificamente em Ribeirão Pires, em São Paulo. Bom pessoal, se você chegou até aqui, significa que esse vídeo foi útil para você e que ele te agregou de alguma forma. Então não deixa de se inscrever nos nossos canais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no próprio YouTube, que muito provavelmente você já é inscrito. Se não é, por favor, né? Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários que vai ser um prazer responder. Eu espero que tenha dado para mostrar para vocês essa grandiosa fábrica de microcanal, que você possa ter entendido um pouco mais sobre os detalhes do processo de fabricação de um trocador de microcanal e o quão bem feito que ele pode ser. É óbvio que nós estamos falando de um fornecedor específico. Aqui na China você tem inúmeros fornecedores e é por isso que nós, a Frigocenter, viemos até aqui, porque a gente faz questão de visitar quem são os nossos fornecedores e garantir a qualidade do produto que vai para os nossos clientes lá no Brasil. Então é isso aí, pessoal. Fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.